Retrospectiva 2025. Vamos falar sobre tudo ou quase tudo que aconteceu neste ano de 2025 e que ano caótico foi esse. Tudo que a gente vai falar aqui não está em ordem cronológica, mas eu coloquei tudo que lembrava sobre o ano de 2025 e se caso ficou faltando alguma coisa, já comenta aqui embaixo para complementar esse vídeo, tá certo? Morango do Amor. Simplesmente do nada, o Brasil inteiro começou a buscar por como fazer morango do amor. E a internet simplesmente explodiu por causa desse doce aqui que eu não entendi até hoje qual foi o motivo de tanta viralização. Os mesmos criadores da maçã do amor, veio aí morango do amor. Tem várias pessoas me perguntando se foi eu que criei esse doce, então não fui eu que criei, e não se sabe o certo quem foi o criador desse doce. Ele já existe há alguns anos, e só agora em 2025 se tornou estrela. E nesse ponto eu também faço parte disso. Agora a pergunta é, qual foi o primeiro vídeo dessa receita viralizar na internet? Como eu falei, ele já era um doce conhecido, e principalmente nessa época de festa junina. Com isso, vários influenciadores, criadores de conteúdo de receita, aproveitavam essa época pra fazer essa receita e postar nas suas redes sociais. Então vamos reformular a pergunta. Qual foi o primeiro vídeo em 2025 a viralizar e despertar interesse e desejo nas pessoas pelo morango do amor? O primeiro vídeo a viralizar de fato não era ensinando como fazer a receita, mas sim degustando o morango do amor. E logo em seguida a gente tem aqui, se o gorila sair na mão com 100 homens, quem ganha? Eu não sei se você viu essa polêmica, porque isso aqui pra mim foi quase uma polêmica, virou um debate gigantesco na internet para descobrir quem ganharia uma batalha entre um gorila versus 100 homens. Caraca, bicho, olha o Brasil, o nível do Brasil. Olha os assuntos que a gente tá discutindo. Em seguida, temos aqui uma série de trends que viralizaram em 2025. A primeira é o Bob Goods. Muita gente começou a desenhar esses desenhinhos aqui, cara, e vender por um absurdo de caro desenho para colorir. Nossa, cara. E o tal Tralalilo Tralalá. Se você conhece alguma criança, com certeza você viu ela falar tralalilo tralalá em algum momento de 2025. Esse meme aqui pegou muito, foi um meme que explodiu muito em 2025. E se você não viu, é esse aqui, ó. Vou mostrar pra você o vídeo. Tralalero tralala, tum 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 sahur, bombardiro crocodilo, la vacca Saturno Saturnita, brr brr patapim, lirili larila, ballerina cappuccina, oi oi oi, o burrito bondito, trippi troppi, troppa trippa, brr baloni lulilolli. Incrível que pareça, essa bizarrice aqui virou uma trend muito viralizada e, cara, tinha muita gente ganhando muita grana com isso aqui, fazendo com inteligência artificial, postando no TikTok, monetizando no YouTube também, e esse negócio virou até um jogo. Em seguida teve a trend do Labubu, que esse negocinho esquisito e feio começou a virar uma febre entre todas as crianças e adultos do Brasil também, tá? Tinha site, cara, que você entrava pra ver isso aqui, eu acho que ainda hoje deve ter. Era vendendo isso aqui por 1.000, 2.000, tinha gente vendendo isso aqui por 7.000, velho. Puxa, sem condição. Ó, e agora a trend das bebê reborn, que também, aqui foi bizarro, isso aqui foi bizarro, foi muito bizarro, porque do nada, várias mulheres começaram a adquirir esses bebês reborn e teve delas que iam pro hospital e queria que o médico atendesse um bebê, um boneco, como um ser humano normal, cara, e tomando até a vaga de alguém que de fato estava doente de verdade ali, que era uma pessoa real. Enfim, a CNN até reportou isso também. Olha, bebê reborns, entenda o que são. Nas últimas semanas, mulheres que criam conteúdo com bonecos hiperrealistas têm sido alvo de críticas. Conheça o que está por trás. E com certeza foram muito criticadas mesmo, porque tava chegando em um nível que, pô, isso aqui chegou até na Câmara de Deputados e virou um assunto nacional também, a trend das bebê reborn. E agora a gente vai falar sobre sobre dois conteúdos, na verdade, que apareceram em 2025, que bombaram muito no YouTube e acredito que vieram para ficar, que foi o Estoure o Balão, Estoure seu balão e encontre seu amor com o peixinho, e também o 30 versus 1, que agora no final do ano ficou muito famoso com até aquele rapaz, esse rapaz aqui,
ficou muito famoso porque ele estava em todas, enfim, acho que são conteúdos que vieram para ficar e que apareceram nesse ano de 2025. E a gente vai falar sobre os React, que voltou com muita força com o Brino e o Felca. A gente teve aqui uma onda de React muito grande, o Brino principalmente, que ganhou muito destaque com os Reacts em 2025. E aí vem o Off the King the Power, meu Deus. Cara, quem lembra disso aqui? Todo mundo não só falava nesse cara, não falava em outra pessoa, só falava nesse menino falando Off the King, the Power, the Man. Nossa, velho, absurdo. Se você não lembra desse rapaz aqui, aquele pregador mirim que falava umas coisas bem estranhas e a galera ficava procurando para saber quem era ele e o que era que ele estava falando, eu vou mostrar o vídeo em questão. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Esse demônio ele não vai estar aqui. Abre a boca que eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso. Me chama de mentiroso. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Parar, Deus te pega. Deus me pega. E a senhora também. Ele falou, o demônio não é de Alphaville nem de Carapicuíba. O demônio é lá de Osasco. Meu Deus do céu. Enfim, faz parte da nossa retrospectiva 2025. E aí veio o Café com Deus Pai, que também entrou numa polêmica muito grande e entrou em ascensão praticamente no Brasil em 2025. Café com Deus Pai impressiona ver o pessoal da Faria Lima incluindo o devocional na rotina como se fosse ginástica, diz representante da editora. Entrou em ascensão, depois veio algumas polêmicas a respeito e principalmente por conta disso daqui, os legendários que, bom, tinha área VIP e cobrava 80 mil reais para os influencers, e não só para os influencers, mas para outros que subiam, cada um pagava 80 mil para subir um monte e orar. Pois é. Não vou falar nada. Quem subiu foi Eliezer, Neymar Pai, Thiago Negro, enfim, alguns outros influenciadores que subiram nesse monte, fizeram parte desse negócio aí. Bom, também tivemos a questão do caso do metanol nas bebidas alcoólicas em 2025. Começou a surgir muitas pessoas sentindo sintomas estranhos após tomar algumas bebidas alcoólicas que depois foi descoberto que estava com metanol. Essas empresas foram processadas, as empresas que por algum motivo deixaram nas bebidas uma quantidade excessiva de metanol, e uma das vítimas desse caso foi o cantor Hungria, que foi parar no hospital, passou um bom tempo lá e teve grande risco de vida devido ao metanol nas bebidas. E aí vem também a operação policial que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com mais de 100 mortos. E acho que todo mundo no Brasil acompanhou essa questão, onde, enfim, aconteceu muitas mortes no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, enfim, e em alguns outros morros também. Enfim, foi uma questão muito bem delicada que levou a vida de muita gente concorda, muita gente discorda. Enfim, deixa sua opinião aqui nos comentários e eu vou mostrar aqui alguns vídeos para você entender mais ou menos o que foi que aconteceu nesse período. Família, eu vou manter a câmera em aberto, à distância, assim, para tentar preservar o máximo possível. Mas nesse momento, né, a pedido dos familiares, todos os corpos foram descobertos, para que fique exposto, né, a cena, a gravidade, a realidade e o que está acontecendo aqui no Complexo da Penha. Então eu não vou dar zoom nem nada disso, mas acho que daqui de onde eu estou posicionado, vocês podem ver a imprensa, moradores, familiares, né? Dá para tomar noção. E a BBC News Brasil noticiou, não só ela, mas o Brasil inteiro, sobre essa questão das mortes no Rio de Janeiro. Mega operação contra o Comando Vermelho.
órgão da ONU e organizações da sociedade civil criticaram a letalidade da operação policial, a mais mortal dos últimos anos no Rio. Enfim, foi uma operação policial que, enfim, teve êxito por terem conseguido abater alguns delinquentes e, obviamente, também teve muitas críticas, teve uma ação policial que talvez não tenha sido 100% eficaz, enfim. Tem muita coisa para falar desse assunto, é um assunto delicado e faz parte da retrospectiva de 2025, tá? E agora, continuando ainda relacionada a essa questão das mortes no Rio de Janeiro, o cantor Oruan, que eu não sei como é que a galera chama isso aqui de cantor, mas enfim, o cara é cantor, criou uma música e viralizou a música Antes de Pensar em Matar. E cara, não, óbvio que isso aqui ia virar meme e virou, cara, realmente virou meme e a galera tirou muita onda. Antes de pensar em matar, pense da educação. Falta de opção, levar o menorzinho, fumar na boca. Antes de pensar em matar, pense da educação. Falta de opção. E ainda falando sobre ele, o Oruan, ele também nesse ano foi preso, teve sua prisão ordenada. Niterói adota lei anti-Oruan e proíbe verbas para que artistas cantem músicas com apologia ao crime com dinheiro público. Popular entre os jovens, rapper é filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, e já foi acusado de associação a tráfico de drogas. Ele foi preso, eu acho que nessa prisão em questão aqui foi aquela que ele deu um cavalo de pau em frente à polícia e acabou sendo preso, mas ainda nesse mesmo ano o Oruan foi preso novamente e também teve a questão da lei anti-Oruan, que proíbe com que artistas que fazem apologia à criminalidade recebam dinheiro de verba pública em seus shows, tá certo? E bom, agora vem o caso da adultização feita pelo Felca, um vídeo que viralizou, que pegou mais de 50 milhões de visualizações e praticamente o Brasil inteiro assistiu esse vídeo. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse espírito. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos. Pode gerar gatilho. Se você não sente vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Bom, eu não vou mostrar o vídeo inteiro, mas basicamente o Felca expõe diversos casos seríssimos de adultização de crianças menores, enfim, uma verdadeira máfia da pedofilia que acontece por debaixo dos panos e que ninguém ainda não tinha prestado tanta atenção nisso, e Felca praticamente jogou luz em tudo que estava acontecendo e muita gente foi punida. Alguns canais no YouTube que continham adultização em seus vídeos foram tirados do ar, e isso aconteceu com o TikTok e também com o Instagram. E dada a causa desse vídeo do Felca, algumas coisas foram acontecendo e uma delas foi a prisão do influenciador Ítalo Santos, que foi preso e acusado por adultizar as crianças a qual ele gravava, crianças essas que ele expunha com roupas inadequadas para crianças, para menores, e expunha a sexualidade dessas crianças, enfim. E tudo isso resultou na prisão do influenciador Ítalo Santos em 2025. E também veio a prisão do influenciador Buzeira. Buzeira foi investigado e foi preso por questões de bets e por algumas outras questões de envolvimento a tráfico de drogas, enfim. E ainda está sendo julgado, não acredito que ele não tenha sido condenado ainda, está sendo investigado.
mas ele foi preso por causa disso. E nesse mesmo ano também, o influenciador Buzeira roubou relógios de luxo no seu aniversário. O cara basicamente no seu... Não foi aniversário, foi no casamento. Basicamente no casamento dele, ele convidou várias pessoas famosas e ricas. E na hora lá ele simplesmente inventou uma brincadeira onde o presente pro casal, ele chegava em alguém e pegava o relógio, enfim, nessa brincadeira foi arrecadado muitos e muitos bilhões e ele praticamente roubou na cara limpa. Então noticiou isso sobre os relógios e também algumas joias que foram, entre aspas, arrecadadas no casamento do influenciador. Buzeira já foi acusado de fazer arrastão e assalto. Na época, Carlinhos Maia, Ítalo Santos e Júlia Freitas chegaram a reclamar nas redes sociais em junho da brincadeira feita por Buzeira. Enfim, e cara, até isso aqui tudo acontecer, eu não tinha a mínima noção de quem era o Buzeira e que ele tem um patrimônio que ultrapassa o valor de R$1 bilhão. E isso é absurdo. Conheço um influenciador que, mesmo tendo uma quantidade de seguidores altas, ainda assim ele não tem uma empresa, ainda assim ele não tem empresas grandes, ainda assim não é um artista, não é cantor, não é jogador de futebol, nem nada do tipo, e o cara tem simplesmente R$1 bilhão de patrimônio. E, bom, antes disso tudo acontecer, eu não fazia a mínima ideia de quem era Buzeira, mesmo ele tendo 13 milhões de visualizações, o que é curioso. Mas, enfim, faz parte também aqui da retrospectiva. E eu vou pegar aqui na seguida o caso de Zezé de Camargo e a SBT, que aconteceu já agora no finalzinho do ano, onde o Zezé fez um vídeo, praticamente um comunicado, um apelo, um pedido para a SBT tirar o seu especial de Natal da emissora. O motivo seria porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dias antes, fez uma aparição na emissora do SBT. Como todo mundo sabe que a posição política do Zezé de Camargo é de direita, ele não quis ter a sua imagem associada à imagem do Lula. Todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já, participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News, e juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês: SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar o meu especial, não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, pra mim não condiz com grande parte do povo brasileiro, eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor pra mim, tire o meu especial do ar. E agora a gente vai falar sobre a humilhação do rancho do Carlinhos Maia. E aqui é pra rir. Aqui é pra rir. Ai, olha essa daqui, ó. Era uma frigideira velha, você acredita? Olha aqui, ó, se transformou numa galinha. Eu fiz tudo isso daqui com um biscuit. Dá pra você enfeitar a sua cozinha. E vai ficar lindo. Ah, não. Não desistem. Tá pensando cantando minha música aí, ó. Eu não sei. Eu acho que não tem conexão. Chovido não, cara. Todo mundo essa brincadeira de abrir e fechar a janela, que muitos acham que eu faço de propósito pra viralizar a cara de vocês. Não faz vida na cara, não. Eu pensei que era brindado. Caraca, bicho, isso aqui, mano, como é que a galera continua assistindo um cara desse, velho? O Brasil tá perdido, mas, enfim. William Bonner se aposentou nesse ano de 2025 também. Enfim, ninguém liga. E também nesse ano tivemos também o vídeo do Pix, feito por Nicolas Ferreira. Vídeo esse que bateu 341 milhões de visualizações.
lá no Instagram. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico por quê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Uma crítica que o Nicolas Ferreira fez a respeito do Pix e a respeito da taxação de pessoas que ganhavam acima de 5 mil, que seriam monitoradas, enfim, é um assunto da época. E esse vídeo rodou o Brasil inteiro com 341 milhões de visualizações. O Brasil inteiro viu e reviu e reviu e reviu esse vídeo, porque, nossa, esse vídeo andou muito. E em resposta ao Nicolas Ferreira, a deputada Érica Hilton fez um vídeo de resposta ao Nicolas e basicamente tentou imitar o que ele fez, e a esquerda todinha se juntou para tentar conseguir fazer com que o vídeo dela batesse o tanto de visualizações que bateu o do Nicolas, mais 106 milhões de visualizações. Foi o quanto que bateu o vídeo da Érica Hilton e, bom, chegou bem longe. Mas ela tentou. Bom, e ainda nesse ano também tivemos a CPI das bets no Congresso Nacional, onde a Virgínia foi convocada para poder dar algumas declarações sobre a CPI das bets. E causou muito, chegou com esse visual todo estranho, esse cabelo diferente, um moletom com a cara da filha dela, um óculos que nunca vi ela usando, mas tá bom. Vamos ver isso aqui. Um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar, e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é pra pessoa entrar pra fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, tô falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem. Também nesse ano tivemos a quebra do Banco Master. Agora já no finalzinho do ano o Banco Master quebrou e isso deu uma abalada na economia. Aí veio uma grande associação sobre o Alexandre de Moraes e a sua esposa, falando que o contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master era de 129 milhões de reais e que a quebra do Banco Master tinha algum envolvimento com o Alexandre de Moraes. E, bom, por mais que até então não tenha sido confirmado, realmente há uma relação da sua esposa com o Banco Master. Tarifaço do Trump para o Brasil. Em carta a Lula, Trump anuncia tarifas de 50%. O presidente norte-americano atacou o julgamento de Bolsonaro e acusou o Brasil de censurar empresas dos Estados Unidos. Enfim, o Trump deu umas tarefas bem gigantescas para o Brasil, acusando isso que foi falado aqui na matéria sobre o julgamento de Bolsonaro e, bom, a causa do Brasil de censura a empresas dos Estados Unidos. Isso já foi revertido, muito provavelmente a boa relação que agora tem o Trump e o Lula, os Estados Unidos e o Brasil, é especulado que foi dada porque o Trump tem algum interesse sobre Maduro e Lula é um grande amigo de Maduro e com certeza tinha negociado essa aproximação aí do Trump para conseguir tirar o Maduro da Venezuela. E ainda falando sobre o papai Lula, teve a fala polêmica sobre os preços do supermercado e esse vídeo causou muita revolta em muita gente. Supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Eu não vou falar nada. Enfim, teve a troca do Papa. Para quem não sabe, o Papa Francisco faleceu e, enfim, tivemos um novo Papa que agora substitui o Papa Francisco. Virgínia Fonseca termina com o Zé Felipe e isso daqui só tá na retrospectiva 2025
porque o tanto que isso causou na internet foi brincadeira, meu irmão. O que foi de meme, vídeo, viralização, conteúdo criado por conta disso daqui é bizarro, 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 bizarro. E bom, logo em seguida, Virgínia Fonseca começa a namorar o Vinícius Júnior, o nosso Vini Malvadeza, começa a namorar com a Virgínia Fonseca, e também o Zé Felipe assumiu um relacionamento com Ana Castela. Ok. Bom, e esse ano foi o ano das separações. Muita gente foi separando. Nossa, que é de gente que se separou. É brincadeira. A Paola Oliveira e o Diogo Nogueira, Ivete Sangalo e Daniel, a Bruna Marquezine e o João Guilherme, Fernanda Paz e Vitor Sampaio, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, a Katy Perry e Orlando, Paulo e Matheus, Isa e Yuri, MC Daniel e Lorena, Isabelle e o Matheus, Xamã, enfim, e a Sofia. E também teve Júlio Conselho e a Tata. Mais um ano está se passando e Palmeiras segue sem Mundial, tudo normal até então, e o Flamengo ganha tudo, Libertadores Brasileiro e também a Supercopa e Carioca. O Flamengo levou tudo isso aqui tá aqui é porque faz parte da retrospectiva, não tem nada a ver do fato de eu ser flamenguista, tá? Não tem nada a ver. Bom, Ramondinho se consagra campeão do Mr. Olímpia, trouxe uma nova áurea pro Brasil, muitas pessoas muito orgulhosas, porque o nosso Dino aí conseguiu trazer um grande título para casa, tá? E ainda também neste ano a luta entre Vanderlei Silva e Popó. Essa luta que deu muito o que falar, uma briga muito grande, enfim. As duas equipes acabaram entrando no ringue. Tudo que não podia acontecer. Aí não é esse exemplo que a gente quer passar. Não é esse exemplo. A segurança tem que ser acionada agora. Não é definitivamente. Como diz o ditado, o pau quebrou na rua do meio. Caraca, essa luta foi muito boa, tudo que o brasileiro mais gosta. Tivemos o Ancelotti anunciado como técnico da seleção brasileira e trouxe com certeza um novo ânimo para os brasileiros que acreditar que talvez a gente possa conseguir ganhar a Copa de 2026, se Deus quiser. A gente vai conseguir com o nosso Carleto no comando da seleção brasileira. E também a volta do Neymar ao Santos. Depois de muito tempo que o Neymar saiu do Brasil e estava jogando na Europa e por último pela Liga Arábia, Neymar volta ao Brasil e volta para o Santos. E foi uma volta muito épica, rendeu muitas visualizações e muitos novos seguidores para o Santos. A prisão de Bolsonaro, que aconteceu agora no finalzinho do ano, o Bolsonaro foi preso e, enfim, teve toda a questão da tornozeleira, onde ele tentou abrir a tornozeleira e foi parar numa prisão preventiva, e, enfim, todo aquele caso da prisão do Bolsonaro. E dada a prisão do Bolsonaro, veio então a candidatura do Flávio, que surgiu como candidato para 2026. E que agora é oficialmente o novo candidato da direita brasileira, dita pelo próprio Bolsonaro, que escreveu uma carta declarando seu filho como o novo candidato da direita brasileira. E também veio a Havaianas e a Fernanda Torres, que deu muito o que falar agora no finalzinho do ano, enfim, onde a Fernanda Torres fala para as pessoas não entrar em 2026 com o pé direito, mas sim com os dois pés, e, enfim, isso virou uma polêmica muito grande entre direita e esquerda. A Havaianas perdeu mais de 200 milhões em valor de mercado só por conta dessa propaganda, que, a finalizar, não podia ser diferente. Término Zé Felipe e Ana Castela, caraca. Dia 30 de dezembro
uma boa notícia aí pra rapaziada que vai passar solteiro eu, tu e o Zé Felipe também, tá bom? De volta ao Brasil, tá todo mundo comentando na internet. E se você ainda não sabe, a gente vai te contar agora. Chegou ao fim o namoro de Zé Felipe e Ana Castela. O anúncio foi feito pelos dois nas redes sociais. Um jornal que fala sobre notícias sérias, falando sobre o término de Zé Felipe e Ana Castela. Meu Deus do céu. Mas bom, basicamente foi essa retrospectiva 2025. Muita coisa que aconteceu nesse ano. E se falta alguma coisa, fala aí nos comentários pra gente ficar por dentro de tudo que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir esse canal para apoiar o Brasil Sem Roteiro. Eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis.